A paz do Senhor, filhos do Rei. Hoje estaremos finalizando o nosso pequeno estudo, que fica em Efésios 6. Estaremos lendo do 18 ao 20. Amém? Mas antes de começarmos, vamos relembrar o que o apóstolo Paulo escreveu as cartas para a igreja de Efésio quando estava preso. Porque ele queria instruir os seus irmãos cristãos, né? Ele queria instruir a sua igreja, nos mostrando sobre o lar cristão entre filhos e pais, sobre a obediência. Também ele falou sobre o lar cristão entre servos e senhores. E por último, ele veio escrever sobre a armadura de Deus. Como o apóstolo Paulo, ele convivia com soldados romanos naquela época, então ele sabia de como era a vestimenta de cada soldado. Então ele faz uma comparação daquela armadura, né, daquela vestimenta que o soldado usava para ir para a guerra. Então ele faz uma comparação, mas nos mostrando a armadura de Deus no modo espiritual. O que cada armadura representava, o que ela era constituída, como ela era formada e o que essa armadura de Deus nos traria quando colocamos elas para guerrear, para a gente lutar a batalha espiritual contra o nosso inimigo. Amém? E continuando falando sobre essa armadura de Deus, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 18, ele continua escrevendo, aonde ele diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Amados, aqui nesse versículo podemos ver que ela é constituída por várias palavras, aonde estaremos estudando um pouco. Orar em todo o tempo. A oração não deve ser algo de uma forma irregular, mas uma prática constante e habitual. Ela também tem com toda oração e súplica. Paulo se refere a diferentes tipos de oração, incluindo petições, intercessões e adoração. No mesmo versículo temos no Espírito. A oração deve ser guiada pelo Espírito Santo com a direção e capacitação dele. Ainda temos vigiando. É preciso estar atento e vigilante e não permitindo que a falta de oração nos afaste de Deus. Ainda temos com toda perseverança. A oração deve ser persistente, mesmo diante das dificuldades ou aparentes respostas negativas. E por fim, ainda diz, por todos os santos. A oração não é apenas para necessidades pessoais, mas também para interceder pelos outros cristãos. A oração não é apenas um pedido individual, mas também comunitária. Devemos orar um pelos outros, especialmente pelos santos, reconhecendo que somos um corpo em Cristo e que a batalha espiritual afeta a todos. Amém? Então aqui a gente vemos, né, todas essas frases se encontram apenas no versículo 18. E ainda no 18, Paulo nos convida a uma vida de oração ativa, constante, em comunhão com Deus e com os outros membros do corpo de Cristo. Amém? Agora vamos estar lendo o versículo 19. E também por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Então, amados irmãos, aqui no versículo 19, este versículo, ele ainda faz parte do contexto da armadura de Deus, como eu estava falando lá no começo.
né? É um pedido de oração de Paulo, para que ele possa pregar o evangelho com ousadia e clareza. Amém? Mesmo ele estando preso, ele reconhece a ajuda de Deus. Ele reconhece que a pregação do evangelho é uma batalha e precisa da ajuda de Deus e do apoio da igreja em oração. Amém? O pedido de Paulo, ele revela a importância da oração na vida do cristão e na preparação do evangelho. Ele reconhece que a ousadia e a clareza na fala não vem dele. Amém? Não vem dele mesmo, mas são os dons que devem ser recebidos através da oração. Então, amados irmãos, isto mostra que a pregação do Evangelho é uma obra que requer a participação de Deus e a colaboração da igreja através da oração. Amém? Agora aqui no 20. Pela qual sou embaixador em cadeias para que possa falar livremente como me convém falar. Amém? Aqui nesse versículo 20, faz parte do discurso de Paulo sobre a armadura de Deus. Ele se refere a si mesmo